Após o ano 2000, o cinema passou por uma transição importantíssima. Saiu do consagrado fluxo de trabalho película a película, gravado, processado e finalizado, que existiu por quase 100 anos, para uma etapa de transição digital-película, onde as câmeras digitais ainda sofriam e caminhavam para dar a mesma qualidade narrativa da película, até o momento atual, onde o processo digital gravação, processamento e exibição tomou conta de boa parte das produções. E assim, após o ano 2000, as filmadoras digitais ganharam o mercado. Podemos distinguir as filmadoras em digitais e analógicas. As filmadoras analógicas gravam informações na forma analógica, como videocassetes semelhantes em fita magnética, VHS, vídeo 8, entre outros. As filmadoras digitais gravam informações em formato digital, compactado em várias mídias, fitas, DVDs, disco rígido, memória flash e outros. Mas como isso tudo começou, é este o vídeo de hoje, a evolução das primeiras filmadoras. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pegue sua pipoca e vamos para a história. Em 1890, Etienne Jules Marey inventou o fuzil fotográfico, um instrumento composto por um disco com orifícios capaz de captar uma imagem a cada passagem, a uma velocidade de 12 frames por segundo, todos registrados numa única imagem. Em 1889, o assistente de Thomas Edison, William Dickson, inventou um sistema de engrenagem para uma tira de 15 metros de película de celuloide. O cinetoscópio de Edison, patenteado então em 1891, permitia a observação através de um furo e foi o precursor de todos os aparelhos de filmar, passando a largura de seu filme para 35mm a ser considerada internacionalmente. Acontece que o cinetoscópio de Edison permitia apenas que uma pessoa a cada vez pudesse assistir os filmes. Já o cinematográfico é considerado geralmente como um aperfeiçoamento feito pelos irmãos Lumière do cinetoscópio de Thomas Edison. No entanto, o cinematográfico teria sido inventado pelo francês Léon Boulle em 1893. Boulle teria perdido a patente por não conseguir meios de pagá-la, tendo sido a criação de novo registrada pelos irmãos Lumière no dia 13 de fevereiro de 1895. A invenção do cinematógrafo constituiu o marco inicial da história do cinema, pois permitia filmar e também projetar na tela o que havia filmado. Na descrição dos próprios inventores, tal aparelho permitia registrar uma série de instantâneos fixos em fotogramas, criando a ilusão do movimento que, durante um certo tempo, ocorre diante de uma lente fotográfica e depois reproduzir esse movimento, projetando as imagens animadas sobre um anteparo em uma tela ou mesmo numa parede. Convencionalmente, tal ilusão foi produzida pelo fenômeno da persistência da visão, também chamada de persistência retiniana ou resistência retiniana, ou no entendimento mais atual, pelo movimento beta. A Arri é uma empresa alemã fundada em 1917 em Munique. Ela projeta e fabrica equipamentos profissionais para o audiovisual, focando na indústria cinematográfica. A primeira câmera da Arri surgiu em 1924, nomeada de Kinari 35. 11 anos depois, em 1937, Henri Casterne projetou o sistema Reflex, lançado na Arriflex 35. A câmera gravava em 35mm, era leve, então permitia mais mobilidade e também fazia até 80 fps, número que dependia de uma unidade de alta velocidade, contando com 3 lentes. Tudo isso junto ao inédito sistema Reflex, que permitia que o operador de câmera visse exatamente o que estava sendo gravado. As tecnologias e inovações contínuas da Arri foram reconhecidas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ganhando 18 prêmios científicos e de engenharia. Já a câmera cinematográfica automática Bell e Ronell Film 16mm foi introduzida no mercado em 1923 e foi a primeira câmera 16mm adicionada por motor de mola disponível. Foi um sucesso imediato e foi produzido em inúmeras variações ao longo das décadas de 1970. A história dos filmes realmente feitos em casa começou em 1923. Apesar de filmes em 35mm serem padrões para lançamento cinematográfico por décadas, a película larga emperrava, era cara e perigosa devido à sua natureza inflamável.
Por anos, a Kodak Company trabalhou para desenvolver um sistema de equipamentos cinematográficos e películas que seriam suficientemente fáceis de serem usados pelos fotógrafos amadores, e assim com preço aceitável. O resultado foi a câmera de 16mm Cine Kodak e o projetor Kodakscope. A câmera passava em torno de 7 pouces e tinha de ser manivelada à mão às 2 rotações por segundo durante as filmagens. Um tripé vinha incluso no pacote e tudo custava em torno de $365. Isto numa época em que um novo automóvel da Ford podia ser comprado por $550. Deste modo, fazer filmes em casa não era um hobby barato, mas era capaz de proporcionar resultados excitantes e uma alta qualidade. Por volta de 1932, quando a América estava prestes a enfrentar a Grande Depressão, um novo formato, o Cine Kodak 8, surgiu, utilizando um formato especial de película 16mm que tinha o dobro de perfurações em ambos os lados. A pessoa que estava filmando corria a película pela câmera em uma direção, aí recarregava e expunha o outro lado do filme, da mesma forma que uma fita cassete é usada até hoje em dia. Em abril de 1965, esse revolucionário novo formato foi apresentado, e enquanto o mercado mudou nos últimos 30 anos, novas gerações de cinegrafistas, com projetos de filmes e ampliações que não existiam em 1960, passaram a aceitar o filme pequeno. Muitos grandes cineastas e fotógrafos de hoje começaram suas carreiras há décadas no balcão de foto-ótica local, comprando um cartucho de filme Super 8. Desde seu começo como meio de fazer filmes em casa nos anos 60, filme em Super 8 continua vivo e bem, e tornando possível para virtualmente qualquer um trazer para a tela o olhe e sinta do filme real. Como estudantes de artes, muitos dos cientistas profissionais de hoje em dia criaram seus primeiros filmes em Super 8. Anos depois, este meio de pequeno padrão ainda é uma maneira fácil e barata para estudantes e entusiásticos trabalharem em resolução cinematográfica e profundidade de cor que ainda hoje não foram superados pelas últimas tecnologias em vídeo. Não bastante, a magia do Super 8 achou até um caminho nos melhores videoclipes e comerciais de hoje em dia. O Super 8 é um formato cinematográfico desenvolvido nos anos 60 e lançado no mercado em 1965 pela Kodak como um aperfeiçoamento do antigo formato 8mm, mantendo a mesma bitola. O filme tem 8mm de largura, exatamente o mesmo que o antigo padrão 8mm, e também tem perfurações de apenas um lado, mas as suas perfurações são menores, permitindo um aumento na área de exposição da película e, portanto, mais qualidade de imagem. O formato Super 8 ainda reserva uma área ao lado das perfurações, onde uma pista magnética permite a gravação sincronizada do som. Panavision. Com o advento da televisão dos anos 50, a Panavision foi formada por Robert Gottschalk como uma pequena sociedade para criar lentes de projeção anamórfica, com o intuito de resolver o problema mais urgente do cinema na época, aumentar então o aspecto da tela das salas de cinema para atrair mais público. Essas lentes de projeção eram caras, difíceis de usar e com um pequeno estoque. Em 1975, já introduzida no mercado com uma companhia que desenvolvia câmeras e lentes, a Panavision lançou suas mais inovadoras câmeras, a Panaflex e a nova Panavision. Usava película de 35mm e era inovadora pelo fato de que era leve se comparada a outras câmeras de película e era perfeita para trabalhar em um Steadicam. Porta-Pack. Um porta-pack é um sistema de gravação analógica de fita de vídeo independente alimentado por bateria introduzido no mercado em 67. Podia ser transportado e operado por uma pessoa. As câmeras de televisão anteriores eram grandes e pesadas, exigiam então um veículo especializado para o transporte e eram montadas em um pedestal. O porta-pack tornou possível filmar e gravar vídeos facilmente fora do estúdio sem a necessidade de uma equipe. Embora tenha gravado com uma qualidade inferior às câmeras de estúdio de gravação, o porta-pack foi adotado por profissionais e amadores como um novo método de gravação de vídeo. Antes das câmeras porta-pack, imagens remotas de notícias de televisão eram rotineiramente fotografadas em filme de 16mm e telecinadas para transmissão. A introdução da câmera de 3 cores Technicolor em 1932 representou um grande avanço na tecnologia cinematográfica. A câmera exigia um design totalmente novo, embora utilizasse muitos dos mesmos princípios já desenvolvidos pela fotografia em 2 cores, como um prisma de divisão de feixe. A câmera capturou cores nítidas e vibrantes que foram então recombinadas na impressão.
A câmera de 3 tiras Technicolor capturou registros de cores separadas em 3 tiras de filme. A luz entrou pela câmera através da lente e foi dividida pelo prisma da divisão de feixe em 2 caminhos. Uma tira de filme gravou o registro verde em filme preto e branco, enquanto outros 2 registros foram expostos em 2 tiras de filme preto e branco em bipac sanduichaço. O filme frontal era sensível apenas ao azul, enquanto o filme traseiro era sensível ao vermelho. Essa câmera contribuiu muito para a evolução das filmagens. JVC anos 90. Com o desenvolvimento de cassetes compactos da Panasonic e o formato VHS, permitiu que o dispositivo se encaixasse em um corpo mais compacto e leve. Nos anos 90, graças aos esforços dos engenheiros da JVC e da Sony, várias outras codificações de vídeo alternativas surgiram, oferecendo melhor qualidade de gravação. A transição para números influenciou o desenvolvimento de novos portadores compactos, cartões de memória, pendrive, CDs, etc. Com o advento das novas mídias, os dispositivos de fitas deram lugar a dispositivos mais avançados e compactos. Além disso, sensores digitais foram usados em câmeras, DVR, smartphones, laptops e tablets. A evolução dos equipamentos eletrônicos fabricados em larga escala tornou a câmera de vídeo um grande atrativo tecnológico, barateando substancialmente seu valor. Hoje encontram-se em vários tipos de mecanismos com preços competitivos, possuindo inclusive câmeras fotográficas que gravam e câmeras filmadoras que fotografam. E isso sem contar as webcam, dispositivos ligados a algum tipo de processador como computadores pessoais, conseguem fazer a captura de imagens como uma câmera de vídeo e transmiti-la via internet. E hoje em dia as filmadoras digitais dominam o mercado. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, eu voltarei!